forte. Mas agora vamos relembrar um dos casos de maior repercussão na área policial dos últimos tempos em Blumenau. O da jovem que assassinou o próprio filho recém-nascido. O crime ocorreu em fevereiro do ano passado e até hoje o corpo da criança não foi sepultado. Já a mãe deve ir a júri popular ainda neste ano. A reportagem especial é de Alexandre Pereira e Odair Silva. Aqui para a tela do Jornal do Meio-Dia. Jéssica, uma jovem estudante de 20 anos de idade. Uma gravidez que, segundo ela, era indesejada e que mantinha em segredo dentro da própria casa. Não sabíamos que ela estava grávida. Daí ontem à noite a minha esposa chegou e me falou que ela tinha abortado. Vocês não sabiam que ela estava esperando um bebê? Não, até o mês passado a gente brincou. A barriguinha está um pouquinho grande. Eu brinquei com ela, mas ela disse que não. Então a gente acreditou, né? Ela é magra, então não dá para ver nada. Após dar à luz ao filho em casa, a jovem matou o bebê. Foram diversos golpes de tesoura para tirar a vida do recém-nascido. Para o advogado dela, Jéssica não lembra de muitos detalhes do dia do crime. Ela acordou sentindo dores, cólicas, mas não imaginava que ela já estava em trabalho de parto. Então, evidentemente, o corpo começou a se preparar para o parto em si e ela se apavorou. Ela disse que ela teve muito medo, ela não sabia o que estava acontecendo, era uma situação pela qual ela nunca tinha passado. Talvez nesse momento ela tenha se dado conta de que ela estava dando à luz. E ela não tinha se preparado para isso, ela não fez nenhum pré-natal, essa gravidez não teve nenhum tipo de acompanhamento, não teve nenhum tipo de preparação. Então ela se viu tomada pela surpresa da situação em si. Mas desse momento em diante ela não lembra do que exatamente aconteceu. O advogado da jovem tem em mãos um laudo psiquiátrico que foi contratado pela defesa. O documento, de 8 páginas, diz que o crime foi cometido enquanto Jéssica estava em estado puerperal, período após o parto, em que a mulher sofre algumas mudanças fisiológicas que afetam diretamente o comportamento. Como o parto ele desencadeia uma série de mudanças fisiológicas e hormonais na mulher, em algumas mulheres pode ocasionar essa situação de um estresse muito grande. E o caso dela, da Jéssica, é um caso clássico descrito pela literatura. É a gravidez indesejada, sem acompanhamento médico, mantida em segredo e com o parto realizado sozinha. E, inclusive, esse é um trecho específico da literatura que é reproduzido no laudo produzido pelo psiquiatra contratado pela defesa e que aponta especificamente que houve o fato sob influência do estado puerperal. Então, por isso a defesa tem a linha de desclassificação de homicídio duplamente qualificado para infanticídio. Homicídio ou infanticídio? O delegado responsável pelo inquérito na época prendeu a moça em flagrante, pois entendeu que se tratava de um assassinato. Conversamos informalmente, fizemos entrevistas com os profissionais de saúde do hospital em que ela foi internada, inclusive com assistência social. Pegamos depoimento de familiares, de amigos da Jéssica, e tudo isso fez com que a gente concluísse que houve sim um homicídio, até porque o comportamento dela desde o início da gravidez foi de esconder essa situação e não assumir a criança depois do parto. Então, fizemos autuação em flagrante, ela ficou sob a escolta da Polícia Militar e seria encaminhada ao presídio assim que recebesse alta. Mas foi expedido uma liberdade provisória para ela e, por esse motivo, após a alta, ela não foi encaminhada ao presídio. Hoje, Jéssica Cristina Pereira está em casa e responde pelo crime em liberdade, onde aguarda uma posição da Justiça. Jéssica foi denunciada pelo Ministério Público pelos crimes de homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver. A promotora responsável pelo caso, Bartira Dias, não quis gravar entrevista, mas informou através de sua assessoria que o caso corre em segredo de justiça e que a jovem deve ir a júri popular. Também está nas mãos da Justiça o destino do corpo do bebê, que ainda não foi registrado e nem sepultado. No
No laudo feito na época pelo Instituto Geral de Perícias e entregue para a Polícia Civil, consta que a criança nasceu com vida, ou seja, nasceu, respirou e depois foi assassinada. Mas um ano depois, o corpo do menino, pesando 3 quilos 580 gramas, permanece aqui dentro desta porta. Aqui é uma das conservadoras do Instituto Médico Legal de Blumenau. O corpo ainda aguarda para ser sepultado, fruto de muitos desencontros. Como foi um caso não muito comum ocorrido por aqui, o Instituto Geral de Perícias de Blumenau explica que não foi possível liberar o corpo da criança por falta de vários documentos. O único foi fornecido pelo hospital, que é a declaração de nascido vivo, mas perdeu a validade solicitada pelo cartório. Na época a gente fez tudo que é da nossa alçada, né? Então o médico fez o exame, emitiu o laudo pericial, o laudo necroscópico, né? E depois a declaração, em seguida a declaração de óbito. Apesar de todo o trauma, o desejo da família é sepultar o bebê? Com certeza absoluta. Tanto que ingressou com a ação para poder providenciar o sepultamento. Então há um óbvio interesse, tanto da família quanto da Jéssica, de conceder a essa criança um descanso digno. Diante de todos os entraves, a Justiça trabalha para colocar fim ao impasse. Enquanto isso, muitos ainda tentam entender por que uma jovem teria ceifado a vida do próprio filho. Para esta psicóloga, é difícil analisar o caso sem conversar com a mãe, mas ressalta que isso pode acontecer diante de uma série de fatores. A gente erra ao achar que toda mulher que está gestando, ela realmente tem esse dom, essa qualidade para ser mãe. Você estar gestando uma criança e ser mãe são coisas diferentes. Então pode ser que ela não tenha feito uma conexão afetiva com essa criança. Então ela não ter, talvez, se mobilizado para procurar ajuda, para lidar com essa gravidez, para curtir essa gravidez e querer manter a criança, pode ter também a ver com o fato de que ela não fez vínculo. Ela só queria mesmo acabar com isso logo e evitar problemas que ela achou que poderiam surgir, problemas maiores.